Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. E ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo, num desenho mágico. Peço licença a vocês para me apresentar. Eu me chamo Ivan de Oliveira, ator, diretor, produtor cultural, professor da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, um ativista e amante da arte. Começo essa conversa hoje citando Chico Buarque de Holanda em Construção, porque acredito que cada artista é realmente um operário que se dedica a fazer essa arte tão nobre que é o nosso teatro. Recebo o convite para ser supervisor desse espetáculo tão emblemático e tão corajoso da parte desses jovens colocar na estrada cênica. Queria começar falando desse processo de como eu tive o primeiro contato com o alienista. Eu conheço o espetáculo através de um festival estudantil. Jovens atores em cena, com muita coragem, com muita vibração, com muito tônus, com muita vivacidade. O espetáculo me ganha logo no primeiro momento, porque ele é impactante. Um texto clássico de um grande artista brasileiro, Machado de Assis, todo o meu respeito a esse nobre escritor, é apresentado de uma maneira inovadora, de uma maneira contemporânea e que chega muito facilmente para quem está assistindo. Esses jovens resolvem não ficar só nessa apresentação e partem para outros palcos, se apresentam em festivais, experimentando esse processo do qual eles se propuseram. Nos percalços da vida, existe aí uma mudança, né, dentro do elenco. Eles resolvem refazer determinadas questões dentro do espetáculo. E o Michael Alves, que é o diretor do espetáculo, muito meu amigo, resolve me convidar para ser o supervisor artístico. Confesso para vocês que foi um grande desafio, né? Por que um grande desafio? Qual é a função real de um supervisor artístico dentro de um espetáculo? E aí eu tive que aprender isso também. Era fato para mim que eu não poderia estar ali tendo uma visão de direção. Eu tinha que exercitar uma visão de fora como se fosse um espectador, mas que também colocasse nesse processo a minha visão técnica desse processo, dessa construção. E aí eu fui exercitando isso durante o período em que a gente esteve na sala de ensaio novamente. Como esse espetáculo chega para o público? Foi o meu primeiro questionamento. E aí, sentando, assistindo várias vezes os ensaios, relembrando das vezes que eu assisti às apresentações, eu pude anotar detalhes
que realmente tinham certas fragilidades. E um deles era a questão da adaptação do texto. É um texto clássico, é um texto que tem uma força primorosa, né? É um texto de Machado de Assis. Então, eu resolvi começar pela questão da adaptação que foi feita pelo Michael no primeiro momento. Eu sentei com o Michael, a gente conversou um pouco, né, sobre essa questão da adaptação, que estava muito densa, que em alguns momentos tinha algumas fragilidades, né? Perdi o ritmo, sabe? Era preciso rever essa questão. E aí a gente acabou fazendo uma reunião e chamando o Felipe Moraes e a Jéssica Barreto, que são professores de letras, né, de português. O Felipe acabou assumindo essa questão da readaptação do texto e o fez muito bem. Ele foi para casa, se esmerou, trabalhou em cima do texto e resolveu fazer essa readaptação que ficou, ao meu ver, muito mais consistente dentro do que o espetáculo pede, dentro da dinâmica trabalhada. O Alienista é um espetáculo visceral, é um espetáculo corporal, fisicamente muito bem trabalhado, com partituras muito bem elaboradas, mas faltava fazer essa ligação com a dramaturgia, com a obra clássica de Machado de Assis, né? Nós tínhamos ali, antes desse processo da readaptação, 2 espetáculos distintos. Tinha um texto e tinha corpo em movimento. Era preciso fazer essa junção. E durante esse decorrer do nosso processo na sala de ensaios, a gente vem prestando atenção nesse ponto. Fazer essa fusão para que o espetáculo se torne um espetáculo único. Essa construção é mais do que importante para que o espetáculo ele chegue no seu total para o público que está assistindo. Feito essa readaptação do texto, eu começo a fazer um outro apontamento, agora também referente à dramaturgia e à atuação, dos atores. Por quê? Porque sentia que esses atores não estavam muito à vontade com o que estava sendo dito. Eles precisavam acreditar mais nesse texto. Eles precisavam acreditar no que estava sendo interpretado em cena. E precisava buscar, dentro dessa dramaturgia, a comédia sutil dentro dessa obra de Machado de Assis. A gente precisava descobrir essa graça, precisava construir esses personagens dentro desse universo proposto por Machado de Assis. E assim foi feito. Durante o período que a gente teve uns encontros, né, que não foram tantos encontros assim, por minha parte, infelizmente, né, mas os poucos encontros que eu tive com o grupo, a gente foi trabalhando essa sutileza da comédia, da construção desses personagens dentro da comédia. E isso foi muito importante para que o espetáculo ganhasse esse dinamismo, esse ritmo
que, ao meu ver, ainda faltava. Apesar de ter uma fisicalidade muito presente, faltava o ritmo da construção, né, do alinhavo com esses personagens dentro dessa trama. A gente teve assim encontros magníficos, né, com resultados muito positivos. Esses jovens atores, eles são realmente dedicados, se jogam na proposta. O Michael, ele enquanto diretor, ele tem toda uma química com o seu elenco, ele respeita o tempo, o suspiro do ator. Isso é muito importante, né? Para que o processo possa ser construído de uma maneira leve, gostosa, prazerosa. Então, está hoje, enquanto supervisor, junto com esses jovens atores, é revigorante, porque você vê a força e a dedicação deles em cena se torna algo inspirador. Dentro de um espetáculo que é um espetáculo que não é tão fácil de ser interpretado. Porém, a pegada, a ideia que o Michael sugere para essa obra é apaixonante. Existe aí toda uma tonalidade de tons dentro do espetáculo que acaba te envolvendo na proposta da direção. E aí, acredito que o espetáculo chegue. Ele agora, dentro desse novo processo, dentro dessa nova construção, já com o entendimento dos seus atores, já com o entendimento da técnica, o espetáculo vem acontecendo magistralmente. Então, para mim é uma honra muito grande estar junto com essa juventude, com esse elenco, que são os queridos, mas que são, acima de tudo, artistas abnegados, artistas esforçados, artistas que estão na estrada para defender a nossa arte, né, com muita propriedade. É isso que me deixa muito feliz em ver. O brilho no olho desses artistas quando estão dentro da caixa cênica e defendendo com propriedade e defendendo com verdade esse espetáculo que está em construção. E uma construção coletiva que acontece de uma forma mágica. Eu quero parabenizar, eu quero tirar o meu chapéu para a Companhia Albatroz e desejar longa vida a esse trabalho e aos próximos trabalhos que vão acontecer. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse momento de participar desse processo tão enriquecedor, não só para quem assiste, mas para quem está dentro dele. Parabéns, continuem na estrada, Evoé, vida longa ao alienista, vida longa ao Albatroz. Obrigado pelo convite e muito axé. Viva o teatro, viva o Albatroz, viva o alienista.